Продолжим. Então, vamos continuar. 24 января Em нас с вами 24 ждет de старт. janeiro, esperamos o Для grande успеха этого start. старта нам необходимо подготовиться. Para que esse lançamento seja um Эта sucesso, подготовка включает precisamos в nos себя preparar. три Essa фактора. preparação inclui três Фактор fatores первый– principais. Fator 1, технологическая готовность. prontidão tecnológica. Фактор второй– Fator 2, обучение маркет-мейкеров. treinamento dos formadores do mercado. Фактор третий– Fator 3, наличие у os маркет-мейкеров formadores de mercado активов, devem ter os необходимых для ativos успешного запуска. necessários para um lançamento bem-sucedido. Если с первым фактором все Se o ясно, то primeiro fator é упорная и direito, согласованная o работа trabalhador всех contínua лабораторий coordenado de todos os компании laboratórios e состоялись. subcontratos da Второй и empresa, третий o фактор– segundo e terceiro это fatores симбиоз dependem работы de uma компании simbiose и entre a вас, empresa e наших você, партнеров, nossos с parceiros, которым que мы serão доверим осуществить гранд responsáveis старт. por realizar o grande На start. самом деле, Na именно verdade, вы você произведете será старт responsável 24 pelo января. início em 24 de Мы janeiro. только Nós предоставляем apenas механизм. fornecemos os И mecanismos. сегодня я хочу Hoje, начать quero вашу começar подготовку sua к этому preparação грандиозному para este событию. grande По evento. поводу второго и третьего фактора хочу процитировать Quando ваш falamos sobre o фактор segundo e o взаимодействия номер terceiro 3 из fatores, нашего алфавита permitam-me citar o взаимодействия. fator de interação número 3 de nosso Interaction Alphabet. Чтобы человек мог Para que uma использовать pessoa какой-либо possa товар usar или qualquer produto услугу, ou serviço, он должен ela понимать, precisa как entender como именно ele он pode ser сможет его utilizado использовать, e como чтобы funciona de после forma этого geral. понимать то, Se a pessoa как não это utiliza работает. um produto ou serviço, esse Если produto ou человек не serviço использует какой-то либо товар или услугу, não gera то этот nenhum товар или valor para услуга не ele. создает для этого человека никакой ценности. Nenhum valor para ele. Фактор взаимодействия Fator de номер 3. interação número Друзья 3. доверия. Amigos de confiança. Повторю для тех, кто еще Vou не repetir понял. para Гранд aqueles старт– que talvez это ainda ваш não tenham старт. entendido. O grande start é o Только вы seu можете início. вдохнуть жизнь Somente в você новые pode dar технологии, vida às novas наполнить их tecnologias, смыслом и preenchê-las активами. com significado e Только вы ativos, можете e создать свой construir o бизнес, seu negócio используя dentro миры dos Global mundos do Metaverse. Global Metaverse. А значит, вы должны O быть que готовы к этому significa que событию. você precisa estar preparado para Итак, este я хочу evento. вам напомнить, что Então, каждый quero lembrar элемент, que который cada мы elemento que создаем, criamos, будь то seja um протокол, protocolo, монета, uma moeda, NFT, um NFT, uma функционал или какой-либо funcionalidade de другой qualquer объект, outro objeto, всегда sempre é предназначен для destinado a fazer того, чтобы быть parte de todo o частью всей sistema. системы. Мы никогда не Nunca создавали и criamos не e nunca будем создавать criaremos вещь algo по себе. isolado, Просто какой-то apenas объект, um который objeto que existe por существует si сам só, по себе, sem без conexão com связи с outras другими partes do частями системы. sistema. Это важно понимать. É importante entender isso. Есть Existe uma такое palavra замечательное слово «синергия». maravilhosa, Это слово sinergia. описывает Essa palavra ситуацию, где descreve uma результат situação em que o взаимодействия resultado da нескольких interação de объектов vários больше, objetos é чем maior do que a сумма soma сил das этих forças объектов. desses objetos. Мы каждый раз Sempre закладываем идею colocamos a ideia de синергии во все, sinergia что em мы tudo o que делаем. fazemos. Я уже это Já говорил и disse isso хочу antes сказать e quero dizer повторно. novamente. Самый простой Um пример exemplo нашей mais simples da синергии– nossa это sinergia гибридная é uma структура, estrutura híbrida включающая в que себя inclui a компанию empresa Renaissance Renaissance, a Space Labs Space Labs, и сообщество e a Renaissance DAO. comunidade Renaissance DAO. Создавая Renaissance Ao Alliance, criar мы a Renaissance просто Alliance, não трансформируем наш estamos бизнес apenas из transformando o nosso старого negócio do antigo аналогового formato формата в analógico полностью para um цифровой. totalmente Расширяем digital, горизонты expandindo предлагаемых horizontes благ. e continuando Мы a nos создаем desenvolver. совершенно новую Estamos структуру criando uma estrutura организации будущего, completamente nova, uma которая не organização do только futuro, объединит que всех não só сотрудников combinará и использует tudo o капитал que é de будущего, novo e usará но o capital do позволит passado, слияние mas também nos всевозможных permitirá областей escalar nosso negócio многократно muitas vezes масштабировать mais наш бизнес. devido à fusão de toda a nossa Это великолепный experiência. пример Este é синергии, um когда grande exemplo результат de взаимодействия sinergia, гораздо quando o больше, resultado de чем просто interação é сумма muito единиц. maior do que apenas a soma de duas entidades. И прямо сейчас E agora estamos мы с вами falando говорим о том, sobre onde estamos куда мы indo, идем, о том, над no чем que мы estamos работаем, trabalhando, о том, как выглядит como é a слияние sinergia dos элементов elementos de воедино. diferentes sistemas. И именно благодаря E é graças синергии a essa каждый sinergia элемент, que который мы cada elemento que выпустим, будет lançamos работать на trabalhará para достижение alcançar важной um большой цели, objetivo которая importante e изменит мир. grandioso que mudará o mundo. Приступим.
Então, vamos continuar. O Marketplace Antalagi. Мы с вами E только обсудили acabamos de только discutir последний sobre um marketplace marketplace de нового nova поколения, geração, um marketplace marketplace de услуг. serviços. А сейчас мы с вами E agora перейдем к vamos passar para маркетплейсу Antalage. Marketplace Antalagi.io. Это совершенно Isso são разные coisas вещи. completamente diferentes. Это две São duas разные entidades сущности. completamente Очень diferentes. важно понимать São это. duas entidades Конечно, distintas. É muito marketplace услуг importante будет entender isso. использовать весь Claro, опыт и o все mercado de технические serviços наработки utilizará Antalage. toda a experiência Но e os это desenvolvimentos разные técnicos do вещи. Antalagi.io, mas são entidades Antalage — это diferentes. инструмент, Antalagi.io протокол, если é uma хотите, ferramenta, um обмена protocolo, por assim ценностями, dizer, para a troca de valor. децентрализованный протокол. Um protocolo Он descentralizado. позволяет обменивать Ele permite realizar безопасно, trocas, обменивать trocar com монеты, segurança NFT, moedas, токены и другие NFT, активы tokens в e рамках outros блокчейна. ativos dentro do blockchain. Это главная Essa é a задача principal Antalage. tarefa do Antalagi.e. Не просто Não apenas отправка enviar кому-то uma монеты moeda с como entrega гарантированной надежной garantida e доставкой, confiável, а именно mas обмен одной especificamente монеты на trocar uma другую moeda por без outra, sem a необходимости necessidade de confiar доверять nos participantes участникам-посредникам. intermediários. Это очень É важно muito понимать. importante entender. Технология A маркетплейса tecnologia do Antalage Marketplace производит Antalagi.io обмен troca um одного ativo актива para outro sem на a другой necessidade de confiar без nos необходимости participantes de troca доверять intermediários. участникам обмена и посредникам. Безопасность A обмена — segurança da troca é um ключевой fator-chave фактор маркетплейса do Antalage. Marketplace Antalagi.io. Вам не нужно Você não бояться precisa из-за ter безопасности. medo, nem se preocupar com Сделка segurança. либо A состоится в transação том виде, ocorrerá с которым вы exatamente na forma согласны, que você concordar либо не ou não состоится ocorrerá. вообще. Давайте рассмотрим на Vamos примере. ver um exemplo. Например, Por exemplo, Джон João имеет 10 tem 10 hexacoinов Hexacoin и хочет e quer получить receber за это один um рикскоин. Rexcoin em troca. Он создает Ele cria uma заявку, где solicitação указывает: onde especifica: отдам vou dar 10 10 Hexacoin за один para рикскоин. um Rexcoin. Заявка A создана, solicitação é criada, но Джон mas João não никому не entregou отдал свои suas 10 10 hexacoинов. Hexacoins a ninguém. Они остались Elas на permanecem его em sua кошельке. carteira. Далее, Em seguida, хочет Peter получить quer obter hexacoin для Hexacoin покупки para земли. comprar um terreno. Он посылает Ele поисковый envia uma запрос. consulta de Кто busca. продает Quem hexacoin? está vendendo Hexacoin? Находит заявку Джона Encontra a solicitação de João и e соглашается a с ним. aceita. И именно в это E é время nesse momento протокол que o Antalage protocolo передает один Analogy.io realiza a рикскоин от transferência. Питера Um Hexacoin de Peter para João Джону и 10 e 10 hexacoinов от Hexacoin Джона Питеру. de João para Peter. Ни Джон, Nem João, ни Питер nem Peter не рискуют. correm riscos. Они оба Ambos согласились concordaram с com этой essa сделкой, transação e и ela она foi состоялась. concluída. Если у кого-то Se на alguém кошельке não не tiver a будет quantidade необходимых necessária денег, em sua carteira, сделка не a состоится. transação não ocorrerá. Эта сделка не Essa повиснет negociação где-то, não vai ficar поэтому не нужно travada em писать algum службу lugar no meio do поддержки, caminho. что-то Então, выяснять, não haverá что-то necessidade доказывать. de contatar o Сделка либо suporte, descobrir состоялась, algo e provar либо нет. alguma coisa. И A до transação ou совершения acontece сделки ou não acontece. никто E antes de никому не transação, ninguém доверяет confia свои suas монеты. moedas a outra pessoa. Та же самая картина O с mesmo NFT и acontece com другими активами. NFT e Вам outros нет ativos. нужды Você беспокоиться não о precisa своих se ресурсах, preocupar com seus recursos nem беспокоиться com a об их segurança deles. безопасности. Além disso, a Кроме того, tecnologia технология Marketplace Antalage do позволяет Marketplace создавать Antalagi.io пакетные permite сделки. criar transações em pacote. Например, Por набор exemplo, из двух um или трех conjunto de монет. 2 ou 3 moedas. Монетами могут быть совершенно Absolutamente любые qualquer сущности. entidade pode ser uma moeda. Впервые E вы с этим você se столкнетесь, когда мы deparará будем com говорить isso об pela игре. primeira vez quando falarmos Я вам sobre o jogo. напоминаю, что сегодня мы Lembro que изучаем hoje estamos aprendendo азбуку, o básico чтобы понимание para que a официальных презентаций compreensão das 28 января apresentações далось вам oficiais em проще, 24 de и вы janeiro сразу seja mais смогли бы fácil para действовать. você.
permitindo que haja imediatamente. Antalagi.io será inaugurado em 24 de janeiro. E lá falaremos separadamente e em detalhes sobre diversas oportunidades e ferramentas. Por que 24 de janeiro? Já discutimos isso muitas vezes, mas vamos falar novamente. Não é apenas importante o que lançar, é igualmente importante e talvez até mais quando lançar e como lançar. Combinar o lançamento do Antalagi com o lançamento do back-office dos mestres de jogo, que discutiremos mais adiante, é uma grande ideia. Eventos únicos como esses devem ser aproveitados por 1000%. Cada um dos projetos apoia o outro. O Blockchain Expo apoia o Marketplace e o jogo. O Marketplace apoia o blockchain e o jogo. O jogo apoia tanto o Marketplace quanto o blockchain. Esses são apenas 3 elementos. E agora vamos adicionar Interaction Alphabet, Gold Convergence 3.0, M-Ethos, The Art Lab e Auction House, Renaissance DAO, Ponta Jumboline.net, CI e CI2. Vamos combinar esses elementos sob a bandeira do Global Metaverse e obter um mundo inteiro. Um sistema solar completo dentro do nosso metaverso. O primeiro sistema solar de muitos que ainda iremos descobrir. Você vê quantas conexões de suporte estão sendo formados. Cada elemento apoia e trabalha para todos os outros. E essa lista pode continuar. Na verdade, não só pode continuar como deve, mas nós vamos fazê-la crescer. De fato, em 24 de janeiro, você abrirá pela primeira vez para si mesmo e depois para o público o primeiro mundo tangível do Global Metaverse. Isso é uma escala gigantesca. Com a dívida de dedicação, tudo isso criará montanhas, moverá montanhas e criará novas. Vocês sabem do que eu estou falando. Estamos construindo uma rede passo a passo, no sentido literal da palavra. Estamos criando mundos onde cada elemento é sustentado pelos outros. Esta é uma estrutura muito estável. É estável e enorme. Não existe uma pessoa que consiga compreender tudo isso na primeira tentativa. Acredita-me, até para nós, às vezes, é difícil captar toda essa dimensão. Por isso, eu falo sobre isso todas as vezes, em cada discurso, para mostrar, mostrar e mostrar novamente. Eu quero que cada um de vocês consiga ver essa imagem em sua totalidade. Estamos avançando para a segunda parte importante do Marketplace Antalagi.io. Deixe-me lembrá-los do que o Marketplace Antalagi.io não é destinado apenas a vocês, mas também ao público em geral. A cada passo, o Marketplace Antalagi irá se desenvolver e expandir suas funcionalidades. E acho que é claro para todos que o Marketplace Antalagi é uma plataforma comercial. O que significa que nós, como coproprietários do nosso marketplace, devemos cobrar uma comissão pelas transações realizadas para garantir seu desenvolvimento bem-sucedido. Refletimos bastante sobre qual moeda deveríamos cobrar essa taxa de comissão. Vocês devem entender que essa é uma questão política, ou seja, devemos respeitar os interesses dos coproprietários e, ao mesmo tempo, oferecer uma ferramenta conveniente ao público em geral. Essa solução existe. Ela é ditada pelas leis de sinergia. Lembro a vocês, a interação de dois elementos gera um resultado maior do que a simples soma de suas partes. No processo de análise, a lógica sugeriu que a comissão poderia ser cobrada em Gigacoin ou Netscoin. Ambas as moedas possuem muitas vantagens.
No entanto, cada uma apresenta nuances específicas em termos de planejamento de longo prazo. Em outras palavras, o custo de taxa de comissão deve ser previsível e não depender de fatores externos, de fatores que não afetam diretamente o marketplace. Então, decidimos aproveitar o melhor de ambas as moedas, utilizando em síntese essa energia para criar a Antalagi Coin. Pegamos 12 Gigacoin, adicionamos 120 nesse, agitamos a varinha cripto e obtemos 1.200 Antalagi Coin. E pronto. O que são 1.200 Antalagi Coin? Se considerarmos que a taxa de comissão para trocar uma moeda para outra custará um Antalagi Coin, podemos dizer com segurança que 1.200 Antalagi Coin equivalem a 1.200 transações. Que cada um julgue por si mesmo se isso é muito ou pouco. Lembro a vocês, a rede Netspo suporta a execução de cerca de 1.000 transações por segundo. Adivinhem a quem o público externo recorrerá para obter Antalagicon e usar os serviços de crescente marketplace Antalagio? Esta é a solução perfeita para a meta-economia em expansão do nosso metaverso. É também para vocês, nossos parceiros, proprietários dos Gigacoin e Nets. A Antalagicon é uma sinergia que fortalece tanto a Gigacoin quanto a Netscoin. E isso significa que as Antalagicon podem e devem ser criadas agora mesmo. Se você possui Gigacoin e Netscoin, agora é a hora de criar pelo menos 1.200 Antalagicon para você. Acho que nem preciso dizer que as Antalagicon também estarão disponíveis para troca no marketplace. E qualquer pessoa poderá entrar e obter um número desejado de moedas, desde que alguém as coloque para troca no marketplace. Como a síntese da Antalagicon ocorrerá no Nespo, apenas as Gigacoin transferidas para Nespo poderão participar desse processo. Até o lançamento do marketplace, as Antalagicon podem ser criadas em nosso laboratório e após isso diretamente no marketplace. Antes de passarmos para o próximo tópico da nossa reunião, gostaria de abordar mais um ponto. Esse ponto é o administrador do marketplace de NFT. Primeiro, no dia 20 de janeiro, a venda do NFT MPA será encerrada. E até o momento, não há planos para uma nova distribuição. Quem quis, aproveitou. E deixamos essa oportunidade até 20 de janeiro, apenas para aqueles que planejaram fazer isso, para que possam concluir. Eu só acrescento, por minha conta, o marketplace é um dos elementos mais importantes do nosso metaverso. Então, é impossível superestimar o papel e os privilégios dos administradores do marketplace. Segundo, cada proprietário de NFT MPA não receberá 1.200 Antalagicon, mas o dobro disso. Pegamos 12 Gigacoin, adicionamos 120 nets e o proprietário de NFT MPA receberá 2.400 Antalagicon, o dobro. Como dissemos, cada status em nosso metaverso tem privilégios. E agora chegou a hora de revelar os primeiros privilégios para os proprietários do NFT MPA, os administradores do marketplace. Portanto, parabenizo todos os administradores do Antalagio por isso.
Для каждого Terceiro, владельца NFT uma MPA будет oportunidade создана especial специальная será возможность criada para cada это еще proprietário одна do NFT привилегия. MPE, outro privilégio. Объединив Ao 120 combinar Gigacoin e 120 1200 Sigocoin e Nextcoin, 1.200 вы получите Nets, você 36 receberá тысяч 36 антологикоин mil или Antelagicoin, ou 36 тысяч seja, сделок. 36 mil transações. Здесь надо Isso аплодировать. é digno de Я aplausos. уверен, что сторонняя Tenho публика certeza do не que o público останется externo без não антологикоин. ficará sem Antelagicoin. Четвертое. Quarto, Каждый, кто todos создаст хотя aqueles бы que один criaram пакет pelo menos um антологикоинов pacote de с Antelagicoin $1200 de монет до 1.200 24 moedas января antes do dia получит 24 de специальный janeiro памятный receberá um статус на NFT, NFT de status который будет посвящен comemorativo, que será запуску dedicado ao Marketplace. lançamento do Marketplace. Сообщество должно A знать, comunidade deve как conhecer шаг за aqueles que, шагом, passo a кирпич за passo, tijolo por кирпичиком, tijolo, помогает ajudaram создавать a Marketplace. criar o Marketplace. В Marketplace No участники сделок Marketplace, будут видеть os наличие participantes das этого NFT transações и poderão наличие ver ser NFT uma MPA. pessoa possui esse NFT ou se ela tem um Конечно, по нашей NFT традиции MPA. владельцы этих Claro, памятных de acordo NFT com nossa получат tradição, os привилегии на proprietários маркетплейсе. desses NFT Свои comemorativos привилегии мы receberão обсудим privilégios no после запуска. Marketplace. Discutiremos os privilégios após o Итак, lançamento. Agora, у нас осталось еще temos duas два вопроса perguntas по sobre теме o tema антологикоин. Antelagicoin. Сколько будет Quantas создано Antelagicoin антологикоин serão criadas? и как долго E можно por будет quanto создавать tempo será антологикоин? possível criar um Antelagicoin? Внимание! Atenção, Раз в atenção. полгода O Conselho будет dos собираться Administradores dos совет Marketplace se Marketplace reunirá a cada Administration, 6 meses e и decidirá они sobre o будут número принимать máximo решение de о Antelagicoin em максимально circulação. доступном количестве антологикоин в обороте. Se for tomada a Если будет decisão de принято fixar a решение quantidade criada зафиксировать на naquele тот момент momento, será созданное количество, impossível criar novas то новых Antelagicoin. антологикоин создавать будет нельзя. Первое собрание A Совета primeira Marketplace reunião do Conselho Administrator dos Administradores do Marketplace состоится сразу после acontecerá переноса imediatamente NFT após a MPA на transferência блокчейн do Nesbo. NFT MPA para o blockchain Netsbo. Напомню вам, что Deixa-me запуск lembrá-los. элементов O публичного lançamento de todos блокчейна os Nesbo elementos do состоит из blockchain двух pública Netsbo равнозначных шагов. consiste em dois passos Первый equivalentes. шаг– O запуск primeiro новых passo продуктов, é o lançamento программ de и novos инструментов на produtos, блокчейне programas e Nesbo. ferramentas no blockchain Netsbo. Второй шаг– O segundo перенос passo всех é a баз данных, transferência de todos os программ bancos de и dados, некоторых продуктов, programas e alguns produtos созданных нами за criados последние por 14 nós ao лет на longo dos публичном últimos блокчейне 14 Nesbo. anos para o blockchain Так вот, pública перенос Netspo. NFT MPA как раз Portanto, a относится ко transferência do второму шагу. NFT MPA Исходя из está вышесказанного, exatamente можно relacionada ao предположить segundo логично, что passo. хотя Com бы base em tudo o que foi 1200 dito, антологикоин conclusão lógica нужно pode ser feita. синтезировать. Pelo То menos есть 1.200 для Antelagicoin себя, precisam ser sintetizadas, ou если seja, кто-то из вас criadas. захочет Para você больше, он pessoalmente. сможет Se это algum сделать. de vocês Но к этому quiser mais, pode инвестменту fazer isso. нужно Mas иметь cada хотя бы formador do 1200 mercado антологикоин. precisa ter pelo Это menos всего 1.200 1200 сделок. Antelagicoin. И São apenas позаботиться об этом можно 1.200 прямо transações, сейчас. e você pode cuidar disso agora mesmo. Почему мы говорим Por que estamos об falando da антологикоине Antelagicoin именно agora? сейчас? Здесь все просто. É Потому как simples, 30 porque o primeiro декабря estágio de закончится transferência первый de этап Gigacoin para переноса Nespo гигакоина в terminará em Nespo. 30 И de у вас есть dezembro. возможность начать E синтез você tem a антологикоинов уже oportunidade de сейчас. começar a síntese das Либо у вас есть Antelagicoin время agora. подготовиться к O tem синтезу tempo para se антологикоина. preparar То есть para a síntese das подготовить необходимые Antelagicoin, ou ресурсы. seja, preparar os Кто-то recursos должен necessários. запланировать Alguém deve фарминг planejar o гигакоина. farming do Кто-то Gigacoin, должен запланировать alguém deve перенос planejar a гигакоина на transferência de Nesbo. Gigacoin para Кто-то Nespo, должен найти alguém deve достаточное encontrar uma количество quantidade Netscoin. suficiente de Nescoin. Те, кто в свое время Aqueles que сделали fizeram что-то, algo чтобы получить para ter монеты CBR, сейчас не испытывают CBR недостатка na época Netscoin. não estão enfrentando falta Их do можно Nets agora. поздравить Eles за podem ser такой вывод и вовремя parabenizados сделанный pela sua шаг. visão e passo А это oportuno. только E isso начало é apenas o успеха валидатора. começo do sucesso dos В любом validadores. случае, у De вас qualquer есть forma, время до você tem 30 декабря tempo решить, até сколько 30 вам de нужно dezembro. гигакоинов Decida и quantos получить. Gigacoin você precisa e И параллельно obtenha-as. решить задачу E, ao по mesmo поиску tempo, Netscoin. resolva o problema de encontrar Используйте это время Netscoin. с умом. Use esse tempo com Я сейчас sabedoria. говорю это для Agora, тех, estou кому dizendo это isso para интересно прямо aqueles que сейчас. estão interessados nisso Те, neste кому не momento. интересно, Aqueles те, que кому não не estão понадобится, смогут interessados, получить bem, нужное quando количество precisarem, антологикоин уже
poderão obter a quantidade desejada de Antelagicon já no próprio marketplace, sendo a única diferença o preço. Preciso falar sobre a importância e o papel-chave do marketplace no nosso metaverso? Nenhuma cidade medieval, principado ou outra comunidade poderia existir sem um mercado. Sim, havia torneios de cavaleiros. Sim, os camponeses escolhiam a colheita. Sim, havia shows no Colosseu, havia jogos, guerras e outras formas de vida. Mas a verdadeira vida começava no mercado. O mercado é o catalisador final para o desenvolvimento da civilização. O ponto onde você trocava os resultados da sua vida, onde você compartilhava os seus pensamentos com outras pessoas, como você vive, o que você vive, para o qual é o sentido da sua vida. E agora vamos olhar para onde nossa vida começa no nosso metaverso. Para um dos elementos importantes dessa vida, para aquela parte da vida que pode ser falada no marketplace. Vamos passar para o jogo nesta fase da nossa conferência. Несмотря на всю важность Apesar da игры, importância do jogo, не нужно забывать, não devemos esquecer игра — que это o не наша jogo não é глобальная nosso цель. objetivo global. Для нас, как для Para компании, nós, tanto para a игра — empresa это quanto прежде para a всего comunidade, o инструмент, jogo é, acima с de помощью tudo, которого мы uma хотим решать ferramenta определенные com a qual задачи. queremos resolver certos Я очень problemas. хочу, чтобы вы это Eu сегодня realmente quero que запомнили. vocês Мы entendam не e lembrem геймерская disso. компания, Nós não somos uma empresa de не те, кто jogos. создает Somos миры aqueles и que criam вселенные для mundos людей, e для universos indivíduов. para as А pessoas, para игры — as это suas часть vidas. жизни людей. Здесь Os не jogos são uma забывайте parte da vida das геймификацию pessoas. как Aqui não философию. devemos esquecer da gamificação como Повторюсь, для filosofia нас, de negócios. как для Deixe-me компании, так и repetir. для Para сообщества, nós, это tanto прежде para a всего empresa quanto para a инструмент, comunidade, с isso é, помощью acima de которого мы tudo, uma хотим решать ferramenta определенные com a qual задачи. queremos resolver В certos частности, problemas, задачи по particularmente распространению, os problemas de популяризации distribuir наших e popularizar других nossos продуктов outros и проектов. produtos e projetos. Игра позволит O собрать jogo nos permitirá большую reunir um аудиторию, grande которую público, мы sможем ao qual очень poderemos органично oferecer de forma muito органично o que продвигать precisará то, ser что promovido. будет необходимо продвинуть. Но все Mas вышесказанное tudo o que никак foi не умаляет dito всю acima, de ценность, forma alguma, которую она diminui o представляет valor сама total do собой. jogo, que Это ele крутая, representa a si mesmo. уникальная É um jogo и legal, увлекательная único, игра. é emocionante. Хочу, чтобы вы Quero запомнили, que vocês что есть lembrem que o 3 jogo задачи. tem três tarefas. Первая задача — A primeira tarefa стать é игровой se легендой tornar для uma миллионов lenda человек. dos jogos para milhões Вторая de задача — pessoas. A segunda популяризировать tarefa и é продвигать идеи popularizar e компании. promover as ideias da empresa. Третья задача — A terceira tarefa выйти за é ir игровые пределы além и do стать jogo, é целым se tornar миром, um где mundo смогут inteiro onde as играть, pessoas possam jogar, развлекаться, se divertir, жить, viver, estudar e обучаться construir seu и próprio строить negócio. свой бизнес люди. Чтобы решить свою Para главную resolver задачу, sua игра tarefa должна principal, блестяще o jogo выполнять то, precisa fazer о чем мы уже brilhantemente говорили, todo o que já falamos несовершенным, sobre ele, e ser интересным и желанным autossuficiente, само по себе. interessante e desejável por si Игра só. предоставляет O дополнительные jogo oferece возможности, которые oportunidades необходимо adicionais que использовать. devem ser Сами aproveitadas. эти возможности Essas делают игру как oportunidades, por si экосистему mesmas, более интересной tornam o и jogo como um востребованной. ecossistema mais interessante e procurado. Те основы, которые мы заложили в As игру, позволят нам fundações в que течение estabelemos no 30 лет jogo занять свою nos нишу permitirão в игровой ocupar nosso индустрии. nicho na А это indústria dos огромное jogos dentro количество de публики. 3 a 5 anos também. Поэтому E мы isso уделяем representa um такое grande внимание volume de игре. público. Это один из Por isso, двигателей, prestamos tanta важных atenção ao двигателей jogo. наших Este é um dos высокотехнологических engrenagens промышленных importantes no nosso foguete de и carga, внешнему que миру. nos levará Как мы rápida e говорили в poderosamente предыдущих ao лекциях, mundo exterior. вклад Como dissemos, каждого из a нас, publicidade, каждого из a членов contribuição сообщества de в cada развитие игры de nós, de невозможно cada membro de оцифровать. comunidade para o Результат desenvolvimento do все jogo сможем увидеть. não pode ser medido em palavras, mas todos nós poderemos ver o Играют в resultado игры, disso. As pessoas каждый по jogam своей jogos. причине. Cada um tem Главное, что seus в них próprios играют motivos. люди, O principal é que as им pessoas дать jogam игру, jogos. они будут играть. E se você oferecer um Любая jogo, elas игра рано или поздно jogarão. находит своих игроков. Просто Qualquer нужно jogo, mais вместе cedo ou mais решить tarde, encontrará
seus jogadores. Você só precisa ter os recursos para criar um jogo e os recursos para encontrar seus jogadores. Nós temos Vamos ambos. analisar o modelo de negócios e os papéis dos participantes. Бизнес-модель экосистемы. Modelo de negócios do ecossistema do jogo: Создавать, criar, развивать, desenvolver, jogar. играть. Обратите внимание, Observe que não estamos falando do jogo em si, mas especificamente do ecossistema. сама игра — O это próprio одна jogo é um третья terço de часть, todo o sistema, que se которая segue питает dos dois первую часть. primeiros. Чтобы лучше понять эту Para графику, entender melhor esse modelo de здесь negócios, необходимо precisamos рассмотреть olhar para a микрорегионы, distribuição de papéis no ecossistema do jogo: маркетмейкеры, formadores de мастера mercado, игры, mestres do jogo, игроки. jogadores. Самая простая O роль papel mais игроков — simples они должны é o dos просто jogadores. играть. Eles devem Участие в apenas игре jogar, se будет дать divertir, ganhar e изменять mudar o игру. mundo do jogo. Те из игроков, кто Aqueles хочет, jogadores que смогут играть desejarem по-своему. ganhar terão a oportunidade de Да, fazer вы не isso. ослышались, у игроков будет Sim, возможность você ouviu заработать. corretamente. Os jogadores terão a Для oportunidade de игроков gerar uma необходимо fonte de получать renda. от процесса игры No заработок. entanto, para os jogadores, Или, другими não словами, queremos colocar o создать ganho financeiro como o устраивающую игру principal на objetivo do конкурентном processo de заработке по jogo. принципу «играй и Em outras зарабатывай». palavras, Нет, não queremos promover posicionar только o ставки jogo como остаются ferramenta para стабильными. ganhar dinheiro segundo o Она бывает princípio jogar e пока ganhar. интересна, Não, но она essa é uma estratégia muito instável. не Pode ser долгосрочная. interessante por um tempo, В этих mas não é uma играх нет estratégia a longo развития. Она prazo. может закончиться в один день. Não, há desenvolvimento Чтобы nela e ela игрок pode acabar de приходил, repente. чтобы Queremos que os играть, jogadores venham para это jogar. более Essa долгосрочная é uma стратегия estratégia mais для duradoura экосистемы. para todo o Но ecossistema. игроки смогут No получать entanto, os прибыль, jogadores продавая poderão gerar uma результаты своей renda игровой ao деятельности. vender os resultados de Разные suas продукты игры, atividades no которые они jogo. создали или наткнулись в Diferentes desafiующих itens do jogo que eles criaram, ситуациях. encontraram ou obtiveram em Вы должны batalhas понимать, difíceis что e когда я говорю desiguais. о продвижении Você deve entender позиционирования, que, quando falo de я говорю promoção e прежде всего posicionamento, о estou falando principalmente sobre o позиционировании игры. posicionamento público do jogo, Игра в porque первую o очередь jogo é об focado игроках и principalmente nos игроках. jogadores. Я не говорю о Não estou закрытой falando sobre a части parte игры, fechada do jogo, а ее sobre seus создателей, criadores, в первую очередь которыми que vocês são os являетесь primeiros вы. e principais. Надеюсь, это понятно. Espero Игра que для isso, игроков, que isso esteja бизнес claro. для O бизнесменов. jogo é para os jogadores, o negócio é para os Еще раз empreendedores. повторю, Deixe-me сегодня repetir mais uma vez. Hoje não temos uma apresentação completa. Hoje temos um curso preparatório inicial que me ajudará, que ajudará você a entender o material principal do dia 24 de janeiro de forma mais rápida e precisa. Este é um tipo de treinamento inicial, uma clarificação de conceitos básicos. Vamos começar. O que é um item de jogo? O que é um item de jogo? É um item que um jogador pode usar diretamente no processo de jogo. Para dar um exemplo, uso itens de jogo amplamente aceitos no mundo dos jogos. Vou imediatamente esclarecer que não haverá esses itens em nosso jogo. Estou usando-os agora por simplicidade e para facilitar seu entendimento. Por exemplo, um scanner, uma espada, uma armadura. Aqui não inventamos nada de novo. Existem jogos que permitem vender e comprar itens de jogo. Fomos um pouco mais longe, ou bem muito mais longe, dependendo de como você vê isso. Nos fornecemos aos jogadores uma ferramenta moderna para trocar itens de jogo. Não, não é bem assim. Pelo contrário, trouxemos isso para o blockchain. Na essência, o blockchain foi criado para a transmissão e troca. Portanto, essa é a solução perfeita. O jogo é para jogar e o blockchain é para realizar uma troca segura. Quero ressaltar mais uma vez, isso é importante. O jogo não é baseado no blockchain. O jogo e o blockchain são duas entidades independentes. O jogo não utiliza o blockchain em seu funcionamento. O jogo tem uma conexão com o blockchain para que vários itens do jogo possam ser transferidos para o blockchain e, em seguida, transferidos de volta para o jogo. Vamos usar uma espada de jogo como um exemplo.
Reforçando mais uma vez, não teremos espadas no jogo, isso é apenas um exemplo. Nosso conhecido John, superando dificuldades incríveis, conseguiu essa maravilhosa espada única do jogo, mas ele não precisa dela. Então, John a transfere do jogo para a sua carteira. E dentro de alguns segundos, ele pode vê-la em sua EA Wallet ou em outra carteira, se souber como visualizá-la. John tem essa espada no blockchain em sua carteira. Agora John pode colocá-la à venda no marketplace, ou talvez dar para alguém, ou vendê-la para um amigo. Vamos imaginar que John colocou essa espada à venda na Anthology.io. Peter simplesmente deve ter essa espada. Ele sonha em encontrar uma arma similar para o jogo, mas não quer perder tempo procurando por ela. E Peter compra ou troca essa espada pela moeda que John deseja receber. Agora a espada está na carteira do Peter. Ele é o proprietário dela. Peter então transfere a espada para seu jogo e agora ele pode jogar com ela. Isso pode ser feito com muitos itens do jogo, incluindo itens de negócios. Se um item pode ser transferido para o blockchain, então ele pode ser colocado à venda no marketplace. Lembro da necessidade do Anthology Coin. Cada transação exige uma taxa de comissão. Há outro motivo pelo qual queremos que os jogadores joguem pelo prazer de jogar e não pelo motivo de gerar receita. A ideia de ganhar dinheiro com o jogo é boa e, pessoalmente, eu gosto muito dela. Mas é importante onde exatamente essa receita será gerada. Se observarmos de perto, de uma forma ou de outra, os ganhos estão sempre ligados a uma atividade profissional. Em alguns casos é necessário mais profissionalismo e outros menos, mas ainda assim é algum tipo de atividade profissional. E nós destacamos o processo de gerar receita nos primeiros 2 pontos do modelo de negócios, criar e desenvolver. Esses são os pontos de geração de receita. Se falarmos sobre papéis, esses são os formadores de mercado e os mestres do jogo. Agora vamos analisar todo o processo sob a perspectiva dos mestres do jogo. Os mestres do jogo têm tarefas que eles devem resolver para o jogo ou para os jogadores. Isso, em essência, é desenvolvimento. Portanto, os mestres do jogo têm privilégios e oportunidades. Os mestres do jogo têm 2 tarefas. A primeira tarefa é fornecer recursos do jogo aos jogadores, colocando objetos de interação no tabuleiro do jogo. Em outras palavras, os mestres do jogo criam um campo de jogo para os jogadores. A segunda tarefa é promover o jogo e atrair novos jogadores. Olhando para o jogo, atrair novos jogadores é nosso objetivo compartilhado como comunidade. Nós, como empresa, devemos trabalhar para atrair novos jogadores. Os formadores de mercado devem trabalhar para atrair novos jogadores. Os mestres do jogo devem trabalhar para atrair novos jogadores. Os jogadores devem trabalhar para atrair novos jogadores. Todos nós, como comunidade, devemos criar e atrair novos jogadores. Todos nós temos interesse nisso, mas o tamanho e o conteúdo desse interesse discutiremos na apresentação oficial. Não vamos nos aprofundar nisso agora, pois é um tema para futuras conferências, mas quero que você e eu tenhamos um entendimento comum sobre isso. Somos uma equipe e vamos alcançar resultados incríveis trabalhando juntos e de forma coordenada. Agora vamos retornar à primeira tarefa do mestre do jogo: fornecer recursos do jogo aos jogadores, colocando objetos de interação no tabuleiro do jogo. Vamos esclarecer o que são recursos do jogo. Podemos recorrer à Wikipédia, mas a definição lá é muito ampla e profissional. Portanto, daremos nossa própria definição, que será válida dentro dos limites do nosso ecossistema de jogo.
Recursos do jogo são objetos especiais do jogo que podem ser obtidos por meio da jogabilidade e são usados para criar itens do jogo. И которые используются для создания игровых предметов. Em outras palavras, são o que o jogador precisará obter e consumir. Consumir, vamos lembrar disso. Exemplos de recursos do jogo incluem ouro, petróleo bruto, carvão, pedra, ferro. O que significa receber dentro do contexto da jogabilidade? Vamos imaginar um baú cheio de barras de ouro. O mestre do jogo coloca esse baú de ouro em algum lugar do mapa. Ele escolhe diretamente um local e coloca o baú como se estivesse marcando um ponto no Google Maps. O jogador precisa encontrar esse baú no mapa, chegar até o local, localizar através da câmera do celular onde exatamente o baú está e, após encontrá-lo, deve tentar pegar uma barra. Talvez ele consiga, talvez não. Isso é parte do jogo. Se não der certo na primeira vez, pode dar certo na segunda. E assim por diante, o jogador terá uma barra de ouro. Se o jogador quiser pegar o segundo, ele precisará esperar algum tempo até que o baú esteja pronto para lhe dar outra barra de ouro, ou então procurar outro baú semelhante. Lembre-se, também falamos sobre a criação de itens do jogo. Por que um jogador precisa de recursos do jogo? Isso é consumo. Se um jogador quer melhorar suas capacidades pessoais no jogo, ele precisa de itens do jogo. E o jogador os cria usando recursos. Consumo, consumo, consumo. Por exemplo, eu repito, apenas como um exemplo, para criar um sabre de luz, é necessário fornecer 4 barras de ouro e 4 barras de petróleo. E isso não é uma compra, é justamente uma criação. Por enquanto, estou dando exemplos abstratos para facilitar a compreensão, embora essa lógica de jogo já tenha se mostrado eficaz e seja compreendida por muitos. Em alguns casos, não reinventamos a roda, mas usamos boas experiências. Nossos diferenciais são completamente diferentes, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Vamos repetir o principal dever dos mestres do jogo. A principal responsabilidade dos mestres do jogo é fornecer aos jogadores recursos do jogo, colocando objetos de interação no tabuleiro do jogo. Em outras palavras, os mestres do jogo criam o playground para os jogadores. Agora que cobrimos as responsabilidades, vamos olhar para os privilégios e oportunidades. Primeiramente, quando um jogador recebe um recurso, o mestre do jogo receberá uma parte desse recurso. Se voltarmos ao nosso exemplo do baú de ouro, o mestre do jogo que coloca aquele baú receberá 24% daquela barra de ouro. Ou seja, o mestre do jogo receberá o recurso do jogo junto com os jogadores. Uma pergunta lógica: por que o mestre do jogo precisaria disso? Em segundo lugar, é muito importante. O mestre do jogo poderá retirar recursos do jogo para a blockchain, mas os jogadores não poderão retirar esses recursos para a blockchain, o que significa que não poderão trocá-los. Isso significa que os mestres do jogo terão um monopólio sobre a venda de recursos para os jogadores. Não importa quantos recursos um jogador colete, ele só poderá consumi-los. Já o mestre do jogo pode retirar os recursos do jogo para o blockchain e gerenciá-los como desejar. Esse é um ponto muito importante. Pode parecer simples, mas contém uma das informações mais valiosas sobre os jogos. Durante o jogo, os jogadores desenvolverão o consumo, algo que em grande parte eles mesmos não conseguirão fornecer. Eles não poderão ou não irão querer, e eles precisarão obter esses recursos de algum lugar. E há apenas uma maneira de fazer isso, recorrendo aos mestres do jogo. Claro, surge a pergunta: eles irão comprar? Uma pergunta lógica. Vamos olhar para as estratégias atuais dos principais representantes da indústria de jogos. O jogo é gratuito, mas você pode comprar algo para o próprio jogo. Eu enfatizo, você não precisa estritamente, mas pode. Várias skins, avatares, itens e recursos. Esse é um mercado enorme.
A pessoa começa a jogar, ela se envolve, ela fica interessada. E se o que ela gostaria de comprar para o jogo não for muito caro, claro que ela comprará. Se você duvida disso, se você mesmo não tem essa experiência, pergunte àqueles que jogam. Estão prontos para gastar de alguns centavos a 1 euro no jogo que estão jogando? Na maioria dos casos, a resposta é sim. Для игры, в которой они играют. В большинстве своем ответ будет «да». O ponto importante aqui é a capacidade de realizar micropagamentos. E isso é resolvido pela blockchain. Ela foi criada, entre outras coisas, para isso. E, como dizem, o apetite vem com a comida. Se um jogador comprou algo uma vez por 1 centavo, então a probabilidade de o jogador comprar posteriormente várias coisas, totalizando 100 euros, é muito alta, muito alta. Isso é confirmado pela experiência de vida. As pessoas adoram jogar, as pessoas querem jogar. E elas também querem ganhar. Nós as ajudaremos a jogar e os mestres do jogo as ajudarão a obter os recursos para suas vitórias. Onde há consumo, há necessidade. E os princípios do jogo são tais que as necessidades estão sempre acima das capacidades. Se for o contrário, o jogo não existirá. Simplesmente não existirá. Vamos para a próxima oportunidade. Então, terceiro. O mestre do jogo receberá uma moeda especial do jogo pelas interações dos jogadores com o baú. Esta moeda será necessária pelos jogadores no jogo para comprar itens poderosos e caros. Os jogadores poderão obtê-la apenas com os mestres do jogo. Este é o monopólio número 2. Acho que não há necessidade de repetir porque isso será valioso, tanto para os mestres do jogo quanto para os jogadores. Isso é consumo. 4. O jogo terá objetos especiais que os jogadores precisarão para criar novos itens do jogo. Para simplificar, vamos chamá-los de blueprints, plantas baixas. No fundo, somente os mestres do jogo poderão obter esses blueprints e colocá-los no marketplace. Isso também se relaciona com o desejo dos jogadores de vencer, pelo qual muitos estarão dispostos a pagar e pagarão. Isso é consumo. Quinto, como um toque final, essa é a oportunidade de anunciar certos lugares no terreno. Imagine, um jogador chega a um baú de ouro e vê uma placa. A melhor pizza da cidade está logo ali. Um jogador vem, outro vem e mais jogadores aparecem. Essa é uma oportunidade para fazer uma conexão adicional entre o jogo e o mundo real, exatamente onde é necessário. Essa coisa simples abre novos horizontes. É uma ferramenta de monetização. Estou usando o exemplo antigo da pizzaria, mas na realidade haverá muitos recursos comerciais e eles serão diversos, o que significa que haverá muitas oportunidades de monetização. Em outras palavras, muitas oportunidades de negócios estarão disponíveis. Certo. Para todos nós, aqui e agora, talvez uma das áreas mais importantes seja os contatos. Novos contatos e nova comunicação, especialmente agora, quando leis estão sendo aprovadas para proteger a privacidade, mas não nas áreas onde realmente é necessário. Claro, seremos obrigados a seguir essas leis, mas se o mestre do jogo colocou um baú de ouro, do qual o jogador retirou uma moeda ou duas, vocês acham que o mestre do jogo tem o direito de escrever para ele: Oi, como vai? Nós acreditamos que o mestre do jogo tem todo o direito de fazer isso. E cabe ao jogador decidir se deseja continuar a comunicação ou não. Então, os mestres do jogo poderão iniciar comunicação com jogadores que interagirem com seus objetos. Consegue imaginar as possibilidades que isso abre?
Isso poderia ser tão revolucionário quanto usar as redes sociais para encontrar contatos. O que tal o mestre do jogo criando grupos de jogadores, organizando, por exemplo, conferências para esses grupos, ou criando alianças para lançar um grande objetivo? Pensem nisso. Reflitam sobre qual poderosa ferramenta social o jogo poderia se tornar no futuro. Neste caso, você pode decidir por si mesmo se isso é um privilégio ou uma oportunidade. Há mais uma característica interessante para os mestres do jogo, mas antes de chegarmos a ela, farei um breve resumo das 6 oportunidades e privilégios já discutidos. Depois precisaremos discutir um ponto importante e, após isso, vou revelar o 7º privilégio dos mestres do jogo. Então, rapidamente, sobre os privilégios dos mestres do jogo. Primeiro, quando um jogador recebe um recurso, o mestre do jogo recebe uma parte desse recurso. Segundo, e esse é muito importante, o mestre do jogo poderá retirar recursos do jogo para o blockchain, mas os jogadores não poderão retirar esses recursos da blockchain. Terceiro, o mestre do jogo receberá uma moeda especial do jogo pelas interações dos jogadores com o baú. Quarto, o jogo terá objetos especiais que os jogadores precisarão para criar novos itens no jogo. Para simplificar, vamos chamá-los de blueprint. Essas blueprints, em grande parte, só poderão ser obtidas pelo mestre do jogo. Quinto, essa é uma oportunidade de anunciar alguns lugares no território. Certo, novos contatos para o mestre do jogo, desde uma pessoa até grandes grupos. Vamos continuar. Lembra-se quando demos o exemplo do baú de ouro? Eu disse, o mestre do jogo colocou um baú de ouro no mapa. E aqui está a pergunta. Onde exatamente ele ou ela o colocou? Isso significa que qualquer mestre do jogo pode colocar seus baús em qualquer lugar? E se muitas pessoas aplicarem para o mesmo local? O que deve ser feito? Como determinar quem é o primeiro e quem não deve colocar o baú lá? A resposta é óbvia. Deixe-me fazer uma pequena digressão. Qualquer negócio começa com a posse de terra. Todo negócio, sem exceção. Se alguém dizer que seu negócio está na internet e não precisa de propriedade da terra, então isso é apenas um mal-entendido. Mesmo que o seu negócio seja online, você precisa de um espaço onde pelo menos uma mesa com um computador estará localizada. Não importa se é sua ou se você a aluga, você precisa disso. Seu negócio exige uma sala de servidores, que também está localizado no terreno de outra pessoa, mesmo para o seu sono, que é necessário para a sua capacidade de trabalhar e, portanto, afeta diretamente o desenvolvimento do seu negócio. É necessário um pedaço de terra onde você colocar a sua cama. Tudo que o que você se depara, depara no cotidiano ou nos negócios está localizado na terra de outra pessoa. Absolutamente tudo. Então, eu repito: qualquer negócio começa com a posse da terra. Todo negócio, sem exceção. E, claro, a aliança entre o marketplace, a antalagi e o ecossistema do jogo não é exceção. Lembre que o ecossistema do jogo inclui duas componentes. Jogo é negócio, portanto, em aliança com o marketplace, ele faz parte da metaeconomia. No entanto, devemos lembrar que estamos construindo algo mais do que um negócio. Estamos criando o nosso próprio mundo, onde oportunidades de interação jamais vistas estão surgindo. No processo de fusão do espaço digital e físico, um novo território da vida humana está sendo formado. Um território com um potencial ilimitado de desenvolvimento. E esse território começa com a terra. Sem um terreno, não há onde colocar recursos ou construir um negócio. No ecossistema do jogo,
Colocar qualquer recurso necessário para iniciar seu negócio é possível apenas em um terreno adquirido. Você não pode colocar anúncios no vazio. Возможно только на выкупленном участке земли. Нельзя разместить рекламу в пустоте. Isso nos leva aos terrenos, os lotes de terra. O mestre do jogo deve reservar ou simplesmente comprar um lote específico no mapa onde ele ou ela poderá colocar objetos com recursos de jogo. E isso é talvez a coisa mais importante para um mestre do jogo. Porque o mestre do jogo precisa que os jogadores interajam com seus objetos. O mestre do jogo precisa de um espaço onde ele ou ela possa colocar seus objetos e onde os jogadores possam interagir com eles. Caso contrário, o mestre do jogo não poderá fazer nada. Eu até diria o seguinte: sem terra não existe mestre do jogo. Ele ou ela não existiria. Ele ou ela precisa ter lotes de terra no local certo e adequado, onde a interação seja no mínimo possível. Se você colocar baús de ouro no centro do deserto do Saara, no meio do Oceano Pacífico, é improvável que alguém sequer procure por eles. Mas se você colocá-los em um lugar movimentado, onde há muitas pessoas passando, em parques, perto de atrações, os centros comerciais, em áreas residenciais, então a chance de interação surge. Agora faremos uma pausa de 30 minutos, após a qual farei não apenas sobre o terreno, mas também sobre outras coisas importantes.